Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Então, olha, aqui diz que, porque assim como Adão, todos morrem. Adão morreu, certo? Então, nós também o que? Morremos. Mas em Cristo somos o que? Vivificados. Cristo as primícias dos que dormem. Ele foi o primogênito. E nós precisamos entender essas coisas tremendas. Mas só temos o entendimento com quem? Quem é que nos dá o entendimento? Quem que nos conduz à sabedoria, ao pecado, à justiça e o juízo? O Espírito Santo. Então vamos falar com Ele. Paizinho, louvamos e exaltamos o Teu nome nesta madrugada. Pai, queremos totalmente de Ti e menos de nós. Queremos vencer o eu, queremos ser servos, queremos ter autoridade, queremos ter empatia, humanidade e queremos ter a divindade em nós. Fale aos nossos corações, Pai. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Cristo é a nossa primícia. Todos morreram, né? Agora, é muito interessante a festa das primícias. E quando é que começou? A festa das primícias também é chamada de festa das colheitas. Então, nós precisamos ver que as primícias têm a ver com o terceiro dia. Gente, tudo na vida. Às vezes a gente não tem algumas explicações, mas tudo na Bíblia tem um porquê, tem uma explicação. Então, ao terceiro dia, nós precisamos entender quando eles entraram em Canaã. Olha a ordem que o Senhor ele vai dar a Josué quando entrarem na terra. Então, quando eles estão em sentido aonde? A Canaã. E aonde que fala isso na palavra do Senhor? Em Levítico 23, em Deuteronômio 16, em Números. Então, a festa das primícias, ela passou a ser desde que eles entraram em Canaã. Então, se conta 7 semanas inteiras. 7 vezes 7, 49. Com mais 1, 50. E aí entra o Pentecostes. Paulo, ele entendeu que aquelas primícias que eram apresentadas ao sacerdote eram 12 feixes, cada um representando o quê? Uma tribo. E ali um fecho era o quê? As primícias. Porque um grão, ele havia caído na terra, ele havia morrido, e ele produziu muitos frutos quando reviveu, por causa das chuvas. Paulo viu que as primícias eram tão importantes que teve aceitação diante de Deus. Nós vamos entender isso no profundo. Paulo, ele entendeu que a ressurreição de Cristo, ele enxergou isso através das festas. Quando Paulo agora volta no livro da lei para ver as festas agora iluminado, porque nós só entendemos a Bíblia quando nós estamos o quê? Repletos do Espírito Santo. Ele entendeu os tempos e ele entendeu tudo.
Nas primícias, o que nós entendemos? São os primeiros frutos. É símbolo do melhor. Deus fechava as janelas do céu e não caíam as chuvas. E quando não caía a chuva, era um problema nas colheitas. As chuvas, elas são bênçãos para mim e para você até no dia de hoje. Porque se não chover, o que acontece? Nós não temos o que comer. Então entenda que tudo na Bíblia aponta para quem? Para Cristo. Cristo é o grão de trigo. Cristo ressuscita ao terceiro dia, porque Ele é as primícias, a expiação dos pecados. Sem a festa para entendermos, para reconhecermos, seria muito difícil. Mas quando você entender o plano da redenção através das festas, você vai dizer: uau, Deus é tremendo. Só uma mente muito brilhante para fazer tantas junções, sabe? Então, as primícias, elas contavam 7 semanas e nós estamos na contagem do homem. Então, quando eles contavam 7 semanas inteiras, o que acontecia? No 50, no 50º, havia uma porção dobrada. Então, o povo recebia uma porção dobrada. Como que Deus ia permitir a expiação dos pecados pelo povo se eles não obedecessem às primícias? Como? Não tem jeito. Como seria possível? Não era sem a expiação dos pecados. O ponto aqui é que são 6 festas e eles não podiam ir para o ponto, o 7 das festas, que é tabernáculo. Por quê? Porque tabernáculo é Deus habitando no meio do seu povo. Ninguém podia participar da festa dos tabernáculos sem que os seus pecados estivessem o quê? Expiados. Te lembra alguma coisa? Você não vai poder ir para o céu se você estiver em pecado. Ninguém poderia passar, poderia experimentar sem passar pelas primícias. Quem é as primícias? Cristo. Para participar das primícias, você precisa primeiro o quê? Passar pela Páscoa. Eu não vou falar das festas, mas eu vou dar algumas pinceladas muito importantes. Você precisa entender que 7 vezes 7 é quanto? 7 vezes 7. 49. Então era tão interessante que Deus não deixava que a inflação aumentasse no Estado de Israel. Não tinha como. Então Deus ele colocava um para trabalhar para o outro. Então, por exemplo, eu devia para você e eu não tinha dinheiro para pagar. O que acontecia no Estado de Israel? Eu pagava com o meu trabalho. Mas se você me desse um soco, estava livre. Por quê? Você pagava com o trabalho? Você se tornava o quê? Escravo, né? Você se tornava escravo daquela pessoa. Mas, Cezene, então na Bíblia tem escravos, não do jeito que nós conhecemos. Mas as pessoas, elas trabalhavam. Elas não tinham dinheiro, não trabalhavam. Por quê? Porque Deus não queria que a inflação subisse ali. Então, um trabalhava para o outro. E quando chegava ao cabo dos 6 anos, havia um jantar entre as duas partes, tanto o que escravizava quanto o escravizado.
E eles tinham um jantar e eles colocavam em pé de igualdade um ao outro. E nós vamos continuar amanhã. Deus abençoe sua vida. Sua vida.